Olá, pessoal. Meu nome é José Maria Panoeiro e eu estou hoje aqui para convidar vocês para um curso que está sendo oferecido pela Unidom Bosco, numa parceria com o CPJM da UERJ. Trata-se de um curso sobre compliance, que é um dos temas mais atuais na dogmática penal e talvez um daqueles temas que maior repercussão prática terá nos próximos anos, não só para a atuação da advocacia criminal, como para a atuação de empresas, bem como para todos aqueles profissionais da área jurídica que atuem com a questão da corrupção, quer sob a perspectiva da estruturação interna da empresa para enfrentar o problema, quer sob a perspectiva da defesa de pessoas que eventualmente possam ser acusadas, quer na perspectiva da própria administração pública e dos atores do sistema de justiça criminal. Portanto, é um dos temas mais, digamos assim, palpitantes em termos de discussão hoje no direito penal. Tá? Eu diria que uma apresentação mínima que seja, ela merece algum tipo de consideração da parte de quem se propõe a apresentar. E eu diria a vocês que se eu tivesse de dialogar com qualquer pessoa e tecer algumas considerações sobre o compliance, eu diria a vocês que ele representa uma grande mudança de perspectiva na questão do tratamento da corrupção. Durante muito tempo, a corrupção foi tratada como um problema da administração pública. Ela foi vista como uma disfunção da própria atuação da administração pública, na qual, ao invés de se pautar pela legalidade, a administração pública, leia-se o funcionário público que é detentor daquele poder administrativo de agir, de decidir, de atuar, ele vendia a função pública a um particular em prol do interesse do particular. Autores como Rodolfo Venditti chegam a dizer que a noção central de corrupção é a ideia do acordo, é a ideia da conjunção de vontades entre particular e administração pública para a venda da função pública. Pois bem, essa ideia, ela colide de forma muito grave com a compreensão moderna de Estado. Percebam, a corrupção não é um fenômeno que surge com o Estado liberal no século XVIII, ela não é um fenômeno que surge apenas no século XXI, não. Ela é um fenômeno que tem registros muito remotos e com sancionamentos igualmente duros por parte dos ordenamentos jurídicos. Contudo, como é necessário sempre realizar um corte na compreensão de determinados fenômenos, em especial no âmbito do direito penal, a construção do Estado moderno, ela estaria aí na base de uma nítida separação entre a coisa pública e a coisa privada. Essa nítida separação cria um paralelo, de um lado, um ambiente totalmente regido pela legalidade, ou seja, a administração faz aquilo que a lei convenciona que deva ser feito, e de outro, o ambiente particular, onde impera a liberdade de iniciativa, a liberdade de agir, a liberdade de fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Contudo, meus amigos, olhando para a história do Brasil, isso vale para qualquer sociedade que tenha um grau de desenvolvimento mais atrasado, foi muito comum durante o período da colônia que aqueles que vinham para o Brasil se servissem de seus cargos para enriquecer. E
a ponto do padre Antônio Vieira, no Sermão do Bom Ladrão, destacar essa questão de que as pessoas vinham para o Brasil, vinham para a colônia, não para querer o bem do próprio reino, o bem de Portugal, mas sim para querer os bens de Portugal. Então, toda sorte de expediente especulativo e corrupto era, em alguma medida, tolerado como forma de remuneração indireta para o cargo público. O tempo passou, a percepção foi mudando, embora Nelson Hungria já registrasse em meados do século passado que a justiça tinha uma dificuldade enorme de conseguir alcançar determinados corruptos. Ele dizia que a aracne representativa da justiça, ela só conseguia prender em suas teias aquelas moscas de menor envergadura, porque o estado maior da corrupção, ele se preservava completamente imune a qualquer sistema de justiça criminal, quase que justificado por razões de Estado. Nós podemos dar um salto de Nelson Hungria, 1940, 1950, para Adam Nieto Martins, século XXI, quando ele diz que, em geral, há um discurso em prol da aceitação da corrupção. Quando se diz que a empresa tem que fazer determinados pagamentos para que possa viabilizar sua atividade econômica. Esse tipo de abordagem que minimiza a reprovabilidade do empresário tem na outra ponta quem? Um funcionário público, que quanto maior a estatura, mais difícil será de ser alcançado pelo sistema de justiça criminal. Colocada a questão em outros termos, meus amigos, ninguém tem dúvida que o estado maior da corrupção é, ainda hoje, objeto de extrema dificuldade para ser alcançado. Ocorre que todo o desenvolvimento da economia global faz surgir uma série de atores que acabam fomentando novas práticas no ambiente econômico. Percebam como o ambiente econômico vai servir de motor para a contenção de um problema que é muito antigo, a corrupção. Então, surgimento de organizações como a OCDE, a atuação mais ativa da ONU no enfrentamento à corrupção e o desenvolvimento de normas como o FCPA dos Estados Unidos, o ato contra práticas corruptas estrangeiras, ele vai fomentar um desenvolvimento de uma nova perspectiva quanto à corrupção. E que perspectiva é essa, meus amigos? Uma privatização da luta contra a corrupção. Isso quer dizer o quê? Se as empresas se tornam fontes de afetação de interesses relevantes para a nossa sociedade, a empresa também vai ter que ser parte da solução desse problema. Isso quer dizer que vão ser fomentados determinados instrumentos que vão, ao fim e ao cabo, viabilizar a responsabilização daqueles que, dentro da empresa, se vincularam à corrupção. Mas, Panoeiro, por que isso? Por que fomentar a empresa para que ela crie instrumentos para auxiliar a punição de pessoas que estão dentro da própria empresa? Porque olha-se para a corrupção como instrumento de instabilidade para a livre concorrência, para a livre iniciativa, para a funcionalidade dos mercados, para a globalização e também para a instabilidade da própria democracia. Então, se você for até, por exemplo, a Convenção de Mérida, você vai encontrar lá corrupção econômica. E você talvez se pergunte, ora diabos, o que é corrupção econômica? Por que corrupção econômica?
justamente pela perspectiva de que é essa corrupção, aquela vinculada ao processo econômico, às atividades econômicas, a que mais gera efeitos nefastos na própria funcionalidade e organização da sociedade. Então, os programas de compliance, eles vão surgir a partir dessa ideia maior, de que eu preciso conter a corrupção e preciso criar uma forma de cooperação dos particulares com o combate àquele crime. Eu preciso criar canais internos de denúncia, eu preciso criar possibilidades para denunciantes externos, mas eu preciso também examinar em que medida uma investigação interna da empresa não viola princípios constitucionais como o privilégio de não autoincriminação e uma série de outros princípios. Discussões sobre pode a empresa acessar o aplicativo de mensagens de uma conta privada do Facebook que foi logada num computador da empresa para saber o que o empregado está combinando? Ou isso viola a intimidade? O mero fato de ser um computador da empresa esvazia o conteúdo da intimidade ali e permite esse tipo de diligência? Então, são questões todas relacionadas à investigação, são questões relacionadas à criação de uma estrutura interna para apuração. É evidente, meus amigos, que os programas de compliance têm uma funcionalidade melhor em regimes jurídicos onde a responsabilidade penal da empresa é mais ampla e alcança, inclusive, a corrupção. Contudo, ainda que assim não seja, esses programas repercutem muito seriamente na responsabilidade penal dos dirigentes da empresa envolvida na corrupção. Então, o convite está feito, eu gostaria de contar com vocês nessa jornada, porque se trata de um tema verdadeiramente relevante, novo, com uma abordagem que vocês terão ao longo desse programa que foi desenvolvido sob a coordenação do professor Arthur Gueiros. Vocês terão acesso a uma série de nuances, a uma série de controvérsias relevantes para a atuação na advocacia criminal, para a atuação enquanto integrante de um determinado órgão de governo, enquanto integrante do sistema de justiça criminal. Existem muitos aspectos interessantes, existem muitas discussões, mas todas, meus amigos, partem do pano de fundo de que a corrupção não é apenas um problema do Estado e de seus funcionários. É um problema de todos nós, é um problema da empresa. E todos nós somos parte da solução desse problema. É esse o caminho que o capitalismo tenta seguir nessa quadra no século XXI. Um capitalismo mais ético, onde o jogo do mercado é feito para prevalecer aquele que apresente melhores benefícios para a coletividade e que seja capaz de gerar lucro. Muito obrigado e eu aguardo vocês no curso.